Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre concordância, concordância nominal e concordância verbal. Esse tema aqui é bastante interessante para a sua prova, então observe bastante, leia, anote tudo que eu falar aqui, sem esquecer que eu sempre vou colocar o slide aqui embaixo, ou o arquivo em PDF dessa aula aqui, desse slide que eu estou passando, para vocês anotarem, ou você só para o vídeo, anota e depois continua. Uma coisa que eu quero deixar aqui, eu vou tentar gravar o nominal e o verbal tudo junto. Se ficar muito extenso, eu vou parar e fazer outro verbal. Então, observem que algumas aulas vão ter mais de um vídeo. Então, você tem que clicar, né? Talvez você está no celular e você não consegue ver. Então, observa que embaixo do vídeo vai ter um link para você, ou então uma caixinha, para você clicar no próximo vídeo, que são 2. Alguns, a maioria foi um vídeo. Mas morfologia, por exemplo, eu já adianto que são 3 vídeos a cada módulo. Então, morfologia 1 tem 3, morfologia 2 tem mais 3. Esse aqui provavelmente vai ter 2. Então, observem bastante para vocês não perderem conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, concordância nominal. Concordância entre o nome e os termos ligados a ele. Feita em gênero masculino e feita em gênero masculino e feminino e número, singular e plural. Então, vamos lá. As mães aflitas devem ser consoladas. O Centro Velho de São Paulo carece de reformas substanciais. Então, vamos lá, para a gente começar. As mães, então aqui a gente vai falar sobre mães. Então, tudo que for relacionado ao seu substantivo, você tem que fazer com que os termos ligados a ele concorde nominalmente com ele. Então, se mães está no plural, tudo que acompanha ele se refere a elas, tem que estar no plural e no feminino. Então, mães, o artigo tem que ser as, está no plural e no feminino, porque está acompanhando mães. Aflitas também está no plural. Devem, o verbo também vem no plural. Consoladas. Então, ó, fica feminino e no plural. Então, observe isso. O que é a concordância? É você concordar em número e gênero. Então, é você ter a questão do masculino e do feminino e do singular e do plural, sempre perfeitamente. Tem muita dificuldade nisso na hora de escrever, principalmente. Principalmente a gente que costuma ler e escrever com rede social, então fica um pouco mais difícil. Então, observe que concordância nominal é extremamente importante e tem algumas regrinhas, então por isso que a gente tem que ficar bem atento. Então, vamos lá. Então, tem gênero e número, então tem que ser, se tiver no feminino, tem que ser acompanhado no feminino, se tiver no plural, tem que ser tudo acompanhado no plural, se tiver no singular, tem que ter no singular. Existem também concordância nominal para gêneros diferentes, a concordância se feita com conjunto, ficará sempre no masculino. Para gêneros diferentes. Então, se aparecer homem e mulher, por exemplo, e a gente está falando dos dois ao mesmo tempo, os termos devem estar no masculino. Vamos lá. Indignados, promotor e juíza deixaram o tribunal. Então, nós estamos falando aqui do promotor e da juíza. Aquele que tá dando qualidade aos dois, que eles estão indignados, tem que estar no masculino. Então, quando aparecem os dois gêneros, feminino e masculino, a palavra que acompanha o termo deve estar no masculino. Exemplo, Maria e João estão cansados de caminhar. Então, cansados se referem a Maria e João. Então, se eu refiro a um casal, aos dois gêneros, feminino e masculino, o termo, o adjetivo, ou a palavra que está ligando a eles, tem que estar no masculino e, obviamente, no plural, porque a gente está se relacionando a duas pessoas. Beleza? Um adjetivo, vou baixar aqui, acho que para vocês não baixam, mas para mim faz diferença. Então, eu vou baixar aqui, caso movimente aí, é porque você sabe que eu estou mexendo aqui na tela. Um adjetivo, 2 ou mais substantivos, pode concordar com o conjunto ou com o termo mais próximo. Então, vamos lá. Um adjetivo, 2 ou mais substantivos. Ó, trabalhamos numa ótima instituição e curso. Então, nós temos 2 substantivos e nós temos um adjetivo relacionado a eles. A gente pode fazer o seguinte, ou pode concordar com o conjunto, então, se eu tenho instituição e curso é masculino, eu podia falar assim, trabalhamos num ótimo curso e instituição e curso, ou trabalhamos em instituição e curso são ótimos. Então, a gente pode colocar, ou você faz do termo que está mais próximo. Então, aqui está mais próximo da instituição. Então, ficou no feminino, porque está combinando com instituição.
Outro exemplo, nessa universidade temos excelentes direção, professores e coordenação. Então, aqui ele já está com conjunto. Então, nós temos direção, professores e coordenação. Então, já fica no plural e já concorda, bem que excelente não tem, é invariável. Então, ele já fica no plural porque está concordando com o conjunto. Aqui, tá vendo como ele está concordando com o mais próximo, então fica no feminino e no singular, porque ele está relacionando só com o termo mais próximo. Então, é escolha. Ou você concorda o nome com o termo mais próximo ou com o conjunto. Então, trabalhamos em ótimas instituições e curso. Então, você fica a questão do critério. Aqui, óbvio que se a gente tivesse que concordar, a gente teria que mudar todo o sentido da frase para ficar certo, né? Mas então fica a mais critério que é mais fácil. Então, nesse caso aqui é mais fácil combinar com a instituição. Ok, fica correto. Então, lembra disso. Se tiver um adjetivo, 2 ou mais substantivos, concorda com o conjunto ou com o termo mais próximo do adjetivo. Ok? Plural prevalecerá se o adjetivo for predicado do objeto. O juiz considerou culpados o chefe e o subchefe da quadrilha. Aqui você ainda vai aprender, se você ainda não viu a aula da sintaxe, o que é o predicado, o predicativo do objeto. Então, é aquilo que acompanha os objetos. Então, vamos lá, de quem que eu estou falando? Ó, considerou o quem culpado? O juiz considerou quem culpado? O chefe e o subchefe da quadrilha. Se é um conjunto, então eu já coloco no plural. O juiz considerou culpados o chefe e o subchefe. Então, o predicativo do objeto é aquele que acompanha o objeto. Quem que são os objetos dessa frase? Ó, o juiz considerou quem culpado? O chefe e o subchefe. Então, eu venho aqui e concordo com esses dois, com o predicativo do objeto. Ou, né, de quem está se referindo. Então, fica um pouco mais fácil de você identificar. Caracterizar nomes próprios. Os preguiçosos, Alex e Gumercindo, não concluíram o trabalho a eles confiado. Os amigos, Carla e Mauro, estavam dispostos a colaborar. Então, se você está caracterizando nomes próprios, ele sempre ficará no plural. Então, se você quer falar de um conjunto de pessoas, por exemplo, você quer falar de um conjunto de amigos, então você sempre vai, observa, são características, então são adjetivos. Então, se você está dando adjetivos para alguém, está acompanhando nomes próprios, sempre ficará no plural. A gente vai falar, o preguiçoso, o Alex e o Marcino estão... Não. Se são duas pessoas e está dando característica, então nós vamos utilizar o adjetivo. Não se esqueça disso. Também com pronomes de tratamento. Então, os senhores, Manuel e José, devem permanecer calados. Então, aqui nós temos o pronome de tratamento. Ele está falando com quem? De quem? Manuel e José. Então, eles têm que estar, esse adjetivo tem que estar no plural. Ah, Maria, mas talvez eu estou falando só do José, não estou falando do Manuel. Tá, então, se nesse caso você está falando só de uma pessoa, ok, você concorda com a pessoa, mas nessa frase em questão, a gente está falando dos dois. Se você estiver falando dos dois, e estiver dando qualidade para os dois, os adjetivos têm que estar no plural. Um substantivo, sei que esse aqui, para mim, assim, eu sempre falo isso, né, quais são as minhas maiores dificuldades em estudar. Não que seja difícil, mas como é muita regrinha, e acaba que a gente não fica tão a par assim o tempo todo, pode confundir bastante. Então, assim, por isso que eu falo, faça essas regras, sabe? Assim, um adjetivo, 2 substantivos. Aqui a gente vai ver, ó, um substantivo mais 2 adjetivos. Então, fica um pouquinho mais difícil, por isso que é muito prática, tá? Então, faça muito isso, faça muito exercício. Veja no YouTube, procure mais exercício na internet para te ajudar nessa questão. E esse aqui são para todos os cargos, tá? Então, acaba que você precisa muito para tudo, desde o fundamental até o superior. Um substantivo, 2 ou mais adjetivos, admite as concordâncias. Vamos lá. Deixa eu só baixar aqui que eu não consigo ler. Os setores público e privado devem ser parceiros nas causas. O setor público e o privado devem ser parceiros nas causas. Então, vamos lá. Então, eu posso falar, nessa concordância, nessa primeira, eu posso concordar com os 2 substantivos, então, deixar esse adjetivo, aliás, deixar o substantivo no plural e os adjetivos no singular,
ou eu posso fazer de cada um. Então, se eu falar assim, ó, os setores público e privado. Então, para eu não ter que ficar repetindo, o setor público e o privado devem ser parceiros de causa. Mas nesse caso aqui, nós temos o substantivo e 2 adjetivos. Então, o substantivo veio para o plural, porque ele está concordando com os adjetivos que são dados. Então, nós temos os setores e temos os outros. Exemplo, vamos continuar. As polícias civil e militar contiveram os manifestantes. Ou a polícia civil e a militar contiveram os manifestantes. E por que a gente colocou aqui? Evite ambiguidade, porque muita gente fala assim, a polícia civil e a polícia militar contiveram os manifestantes. A gente não precisa ficar tão ambíguo assim. A gente pode omitir a polícia e deixar só a característica, o adjetivo. Então, aqui nós temos o substantivo polícia, que concordou com os 2 adjetivos, as 2 características de polícia, uma civil e outra militar. Ok? Vamos dar continuidade agora. Todas as construções abaixo são aceitas por diversos gramáticos, mas podem gerar confusão. Parceria nas causas sociais sem acento, é fundamental para o setor público e privado. É o único setor público e privado ao mesmo tempo? Então, aqui, naquele antiquário, encontramos uma escultura, um vaso e uma tela valiosa. Todos os itens são valiosos ou apenas a tela? Comi feijão e mamão maduro. Maduro, só mamão. Analisemos os mapas e a área cultivada. Cultivada. Aqui não aparece o finalzinho. Não aparece. Bom, então essa aqui é só para realmente gerar, o que pode gerar confusão na hora do entender, né? Então, parceria nas causas sociais é fundamental para o setor público e privado. Aqui, a gente pode pensar, tá, mas o que é setor? Então, porque aqui, na verdade, a gente colocaria os setores público e privado, tá? Então, a gente falando assim, que alguns gramáticos aceitam, mas não quer dizer que é o correto. Então, vai pelo que é correto, pelo que a gente acabou de aprender. Se tem um substantivo e 2 adjetivos, faça com que o substantivo fique no plural. Ou você especifica o setor público e o privado, né? E o setor privado, para não ficar essa repetição. Naquele antiquário, encontramos uma escultura, um vaso e uma tela valiosa. Então, nós temos substantivos e temos um adjetivo. Então, nesse caso aqui, o correto para nós seria colocar no conjunto. Então, a escultura, um vaso e uma tela são valiosos, tá? Então, aqui ele só concordou com a tela. Então, fica parecendo que realmente só a tela que é valioso. Será que todos os outros são? Comi feijão, mamão maduro. Então, maduro é só mamão, a gente sabe. Então, aqui não dá para ver. Esse aqui não tem muita... Observem as regras. Esse ponto aqui é só porque pode gerar confusão. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Numerais ordinais, então aqueles que dão ordem, são aceitas concordâncias. Primeiro e segundo graus é o preferencial. O primeiro e o segundo grau, ok? Então, você separou. O primeiro e o segundo graus. O primeiro e o segundo graus. O primeiro e o segundo grau. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil? Coloca só uma norma na sua cabeça, sabe? Então, se apareceu números ordinais, coloca os 2 separados. Ó, o primeiro e o segundo grau. Ou pode ser aqui também, foi mais fácil. Para mim, mais fácil é esse aqui. Então, o terceiro e o quarto grau, por exemplo. Se eu quiser falar assim... Aliás, não pode ser esse aqui, porque, por exemplo, o que pode aparecer na sua prova? O quarto e o quinto colocado. Então, você pode colocar o quarto e quinto colocados. Desculpa. Ou você pode colocar o quarto e o quinto colocado. Ok? Então, vamos pensar principalmente nessas 2 regrinhas aqui. Quando são números ordinais, são aqueles números de ordens. Então, a gente pode colocar os 2 no singular, mas concordando a outra palavra no plural, ou a gente coloca os 2 separados. Então, vamos imaginar aqui, ó, o terceiro e o quarto chegaram mais cedo. Ou o quarto e o quinto chegou. Ok? Então, vamos pensar só nessas 2 primeiras regras aqui. Você deixa os números ordinais
no singular e a outra palavra você coloca no plural, para concordar com os dois. Ou você separa, deixa os dois no singular. Simples assim. Nem observa as outras regras para não confundir a sua cabeça. Adjetivos compostos, esse aqui sempre, né, aparece. Só há variações no último elemento que concorda com o substantivo a que se refere. Acordos luso-brasileiros. Condições socioeconômicas. Publicações infanto-juvenis. Discussões histórico-filosóficas. Acordo franco-brasileiro. Então, vamos lá. Então, ele vai concordar. Então, nós temos lá, substantivo com adjetivo composto, luso-brasileiros, ou luso-brasileiro. Então, aqui, o termo que vem acompanhando ele, substantivo, grau, pessoa, ele tem que concordar com brasileiro. Se o brasileiro estiver no singular, ok, acordo luso-brasileiro. Se o brasileiro estiver no plural, acordos luso-brasileiros. Mesma coisa aqui, ó. Discussões é feminino. Então, discussões histórico-filosóficas. Aqui, se tivesse discussão histórico-filosófica. Então, tem que observar. Então, se filosófico é feminino, então tem que concordar com ele. Se tiver no singular, tiver no plural. Exceto surdo e mudo. Os dois variam. Ela é surda e muda. Paulo e Priscila são surdos e mudos. Anote essa observação, que eu já vi cair muitas vezes surdos mudos. Ok? Cores. Concordam com o substantivo. Compramos calças verdes e camisas amarelas. Então, aqui, ó, nós temos o substantivo e aqui o adjetivo. Então, as cores, elas vão concordar. Aliás, desculpa. Aqui nós temos o substantivo e as cores vão concordar com ele. Se o substantivo estiver no singular ou estiver no plural, você tem que analisar e concordar. Exemplo, calças, plural. Então, verdes, camisas, também está no plural, amarelas. Invariável quando o substantivo indica cor. Sobre a cama, havia anáguas, cor de manga, sutiãs rosa, lençóis creme e travesseiros turquesa. Compramos 2 carros, vinho e 3 motos cinza. Então, o próprio substantivo já é uma cor. Então, se ele é invariável, então ele não muda. Então, não fica no plural. Então, aqui, anáguas, manga. Então, é a cor de manga. Então, esse aqui já é o substantivo. Sutiãs rosa, lençóis creme. Então, ele já continua, ela é invariável, não muda. Adjetivo mais adjetivo. Apenas o último elemento varia. Teus olhos azul escuros me seduzem. Você fica bem de camisa verde e amarela. Então, observa, nós temos 2 adjetivos. Quando nós temos adjetivo, adjetivo, apenas o segundo fica no plural. O outro continua normal. Adjetivo mais substantivo, ou cor de substantivo, invariável. Os militares usam calça verde-olivas e medalhas amarelas cenários. Nossas vidas são cor-de-rosa. Então, nós temos adjetivo mais substantivo. Cor de substantivo. Então, nós temos cor-de-rosa. Então, aqui, ó, quando aparece o cor de alguma coisa, numa frase, ele não vai mudar. Então, por exemplo, se eu falar assim, não sei, a minha casa é cor de rosa. As nossas casas são cor de rosa. Então, toda vez que aparecer a expressão cor de alguma coisa, cor de rosa, cor de azul, cor de amarelo, etc., nesse sentido aqui, ele é invariável, ou seja, não entra para o plural, não vai para o plural. Não sei outro exemplo. Nossas canetas são cor de rosa. Então, ela não muda, fica invariável. Os militares usam calça verde-oliva e medalhas amarelo canário. Então, aqui nós temos adjetivo, substantivo. Adjetivo, substantivo. Então, quando nós temos esse caso aqui,
Adjetivo mais substantivo fica no singular. Não varia. Pode estar falando de milhões de pessoas que ele continua ficando invariável. Casos especiais, que esses aqui é o que sempre pega a gente, né? Invariável. Advérbio. Estes exercícios são bastante fáceis. Esses exercícios são muito fáceis. Então, lembra dos advérbios que nós vimos lá? Bastante, muito, pouco? Então, nesses casos aqui, eles são invariáveis. Não existem bastantes, tá, gente? Já vi muito isso aí, é muito triste. Então, quando você está quando ele está em função de advérbio, lembra que advérbio é aquele que dá intensidade na frase? Ele não vai para o plural, ele é invariável. Variável são os adjetivos. Comemos bastantes frutas. Então, aqui, bastante. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está como adjetivo. Então, aí ele vai para o plural. Quando ele está como advérbio, que ele está dando intensidade, aí ele não pode ir para o plural. Exemplo, esses exercícios são fáceis, se eu não quisesse dar intensidade. Mas como eu quero mostrar que eles foram muito fáceis, eu coloco, esses exercícios são bastante fáceis. Quando ele está em função de advérbio, não vai para o plural. Então, ele fica no singular. Quando ele tem função de adjetivo, vocês comerão, comer muitas. Aí, sim, ele é variável e vai para o plural. O que, assim, eu falo do plural é do bastante, justamente disso. Assim, nossa, mas foi bastante difícil. Ou então, as provas foram bastante difíceis. Eu escutei muito isso. Então, observa. Se for acompanhado de adjetivo, são adjetivo, tudo bem. Agora, quando é advérbio, dói de ouvir. Então, observa bastante isso. Mesmo e próprio. Concordam com o termo a qual se referem. Eu mesma comprei o barco, disse Esmeralda. A ré mesma desistiu. A ré mesma desistiu de enfrentar o júri. Então, se eu falar, se fosse um homem, eu mesmo comprei o barco, disse Marcos. O ré mesmo desistiu de enfrentar o júri. O ré já é uma palavra invariável. Invariável como advérbio e conjunção subordinativa. Então, aqui, por isso que é importante estudar lá as conjunções, tudo bonitinho. Eles vão mesmo à praia, mesmo que faça sol, ficarei em casa, né? Condição. Então, aqui tem um advérbio e conjunção subordinativa. Lembrete, mesmo não exerce função de pronome. Expressões como os mesmos fizeram trabalho, a mesma decidiu enfrentar o júri, não são aceitas pela norma padrão. Ok? Só. Variável quando indica sozinho, ou equivalente a mesmo. Eles vivem sós. As imagens não falam por si sós. Então, aqui eu estou concordando. Pessoa, né, substantivo, e o sós. Então, ele é variável. Quando ele fala que ele é variável, porque ele vai. Então, quando ele indica que a pessoa está sozinha em alguma ocasião, ou que equivale o mesmo, então, nós colocamos ele no plural. Já quando ele é um advérbio, fica invariável. Então, ele não pode ir para o plural. Só ou somente, apenas, ele votou no deputado. O juiz só deferiu o processo após ouvir as alegações das partes. Então, ele é invariável. Então, isso aqui ele está como função de advérbio. Por isso que eu falo que uma das principais coisas que vocês têm que estudar, dependente do seu nível, é a morfologia. Porque nesse caso aqui, por exemplo, da concordância, você tem que saber o que é advérbio. Você tem que saber o que é conjunção. Se você não souber, fica complicado. Se você chegou aqui nesse ponto, nessa aula, nossa, mas eu fiquei com dúvida, Maria, o que é isso? Volta, estuda de novo, faz mais exercício para você passar depois, porque senão vai embananar na sua cabeça e fica pior. Então, lembra, eu sempre falo muito isso, advérbio é aquele que dá intensidade. Se você tirar um advérbio da frase, você consegue ler ela tranquilamente. Só que quando você coloca o advérbio, você percebe o grau que é. Então, se eu colocar assim, ele votou no deputado. Ok, ele votou no deputado. Mas eu falar, só ele votou no deputado. Então, dá uma questão de indignação. Nossa, só a pessoa fez isso, só ele fez isso. O juiz deferiu o processo após ouvir as alegações das partes. Eu não falei, né? Você consegue entender. O juiz só deferiu o processo após ouvir as alegações das partes. Ok? Muda sentido. Alerta, a palavra alerta é invariável. Os rapazes estão sempre em alerta. Então, aqui nós temos
os substantivos que são masculinos, mas a alerta continuou sempre variável, sempre no feminino, sempre no singular. Anexo, isso aqui tem muita dúvida muitas vezes. Seguem anexas às cartas. É adjetivo e sempre concorda com o substantivo. Seguem anexos aos documentos. Seguem anexas às cartas. Então, se o substantivo é feminino e no plural, ele vem e fica no feminino e plural. Se o substantivo é masculino e está no plural, ele fica no plural e no masculino. Então, anexos, sempre variável como adjetivo. Meio e meia. Invariável se for advérbio, mais ou menos um pouco. Ando meio desligada. Então, se é meio desligada, você sempre vai usar o meio. Variável, quando significar metade, é meio-dia e meia. Esse aqui é campeão de concurso, de tudo, porque muitas vezes você é meio de meio. Não, quando você vai falar de metade, é sempre meia. Coloca isso na sua cabeça. Quando você vai falar que você está um pouco triste, um pouco chateado, um pouco nervosa, um pouco com fome, então você está meio com fome, você está meio nervosa, você está meio tensa, independente se é feminino ou masculino. Agora, quando eu quero me referir a metade, me dá meia laranja. Não vou falar meio laranja, vou me dar meio-dia e meio. Vamos para as horas que é mais fácil, as horas que geralmente é o que mais cai. Então, lembra, meio-dia e meia. Metade da hora. É bom, é preciso, é necessário, é proibido. Quando se refere a um substantivo, ficam invariáveis. A água é bom para evitar doenças. É proibida a entrada. Calma ao volante é necessário. Então, eles estão se referindo a um sujeito. Genérico. Agora que eu acabei de ver aqui o genérico. O que é esse genérico? Tá, eu estou falando nessa frase, água é bom para evitar doenças. Eu estou falando de quem, na verdade? Eu estou falando de evitar doenças. Esse é meu tema principal da frase. Só que, a princípio, a água, ela parece um sujeito genérico. Parece que é o principal, mas não é. O principal termo dessa frase, quando a gente vê lá na sintaxe, nesse caso é evitar doenças. A gente não está falando propriamente da água. Né? Ela é boa para o quê? Para evitar doenças. Então, ela é meu substantivo genérico. São variáveis quando o substantivo é determinado. Esta água é boa para o consumo. Então, estou falando dela propriamente dita, então eu tenho que concordar com ela. É proibida a entrada aqui, então você está especificando. A calma ao volante é necessária. Então, quando você coloca ali um artigo acompanhando o substantivo, então você está determinando. Então, se você não tem esse substantivo ou sujeito genérico, você coloca ele como variável. Um e outro, um ou outro, nenhum, nem outro. Se houver substantivo posposto, ficará no singular. O que é substantivo posposto? É que vem depois do substantivo. Então, quando tudo que fala posposto é depois de alguma coisa. Então, vamos lá. Um e outro deputado. Então, aqui eu tenho a expressão um e outro e depois o substantivo. Então, aqui eles ficam no singular. Um e outro caso, também. Nenhum, nem outro ato. Então, todas as palavras que acompanham depois, tem que acompanhar eles, tem que ficar no singular. Atenção para a concordância verbal nesses casos, porque acontece muito. Um e outro, porque geralmente o que você pensa? Um e outro deputado, porque você está falando mais de um. Então, muitas vezes as pessoas vão lá e colocam no plural. Então, observa bastante isso. Se você tem esses termos, um e outro, um ou outro, nenhum nem outro, e tem um nome depois, um substantivo aparecendo depois deles, eles vão ficar no singular. Anota isso aí. Possível, acompanhada de mais, menos, melhor, pior, quanto, a palavra é invariável. Vi paisagens locais o mais belas possíveis. Os trabalhos foram adequados quanto possível. Então, percebe, a gente está falando aqui de coisas no plural, mas o possível, ele vem sempre, como ele está acompanhado de mais, menos, melhor, pior ou quanto, ele fica no singular. Muita regrinha, gente, essa aqui tem que anotar mesmo. Então, essa aqui, para a gente não confundir, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar
Vocês vão rever, vão anotar todos os termos, a aula está aqui anexada embaixo. Se ainda não tiver, espera, porque eu estou com probleminha de subir os vídeos, colocar os materiais, porque está muito pesado. Então, espera que acredito que até o final dessa semana, talvez você está vendo em outro momento, mas observe aí, vi aqui, Maria, mas ainda não tem. Calma que estou subindo. Se não tiver, pode mandar mensagem, para e olha lá, não tem exercício, não tem nada. Mas eu vou colocar exercício aqui só de concordância nominal. Como está no mesmo anexo, então eu vou colocar concordância nominal, resposta, concordância verbal, resposta. Mas lembra, se você assistiu essa aula e ficou com dúvida de advérbio, assunto assim de morfologia, volta, pratica, para depois você passar. Porque concordância verbal também vai pegar um pouquinho, tá bom? São muitas regrinhas. Então, espero que você tenha ótimos estudos, leia, anote, refaça isso aqui, porque é muita regra mesmo. Espero que você passe bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.